Oi, gente, tudo bem? E aí? Estamos aqui começando novamente a nossa live. Deixa eu ajustar aqui que tá esquisito. Começando a nossa live pra gente. A Ana Paula chegou. Ah, oi, Ana. E aí, pessoal? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vou abaixar um pouco o meu, né, Dani? Que o meu fica mais alto que o seu. E Peraí. o. Tá bom assim? Tá. Na O verdade, tá seu tá bem sempre. baixo, tá? Então, eu não entendo se sou eu que falo baixo ou se. Porque tá no último pra mim, né? Mas vamos lá. Tá. Pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui. Na verdade, nós estamos finalizando a semana, né, com o nosso propósito, que nós começamos a falar sobre os 7 níveis do processo neurológico, da evolução neurológica, né? Do processo evolutivo de crescimento, de autoconhecimento, as fases que eu tenho que passar, superar, atingir, transformar, para chegar hoje no 7º nível. O nosso 7º nível, que é o nível de legado, o nosso nível de transcendência, né? É quando você já está assim, saiu da superficialidade e já chegou no topo da nossa pirâmide, onde eu já consigo a autodescoberta mesmo da essência de saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E esse sétimo nível, o que é o legado? O que eu vou deixar para as pessoas? Qual é o meu legado? É por que eu fiz tudo o que eu fiz. E quando eu consigo pensar no final da minha vida, o que vai ficar de mim quando eu me for, né? E aí, assim, o legado pode ser material e o legado pode ser imaterial. O que é o legado imaterial? O legado material é a parte filosófica, cultural, espiritual, é aquilo que eu vou deixar para as pessoas que me conheceram a respeito de mim. E aí, tem muito a ver com o meu desenvolvimento espiritual. Então, nós chegamos no 7º nível para a gente começar a se olhar no nível de espiritualidade. Quem é o meu eu espiritual e como eu faço para que ele transcenda. Transcender é evoluir, é quando eu não sou mais a mesma pessoa que eu era, é quando eu já adquiri tanto que eu me transformei, né? Nesse sentido que a gente está falando de alcançar e subir de nível para esse nível de espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, é aquilo que eu penso, vamos dizer assim, ó, cada um tem a sua maneira de desenvolvimento espiritual, tá? Cada um tem o seu jeito de desenvolver. Ela pode muitas vezes estar ligada à religião, como não ligada à religião. Hoje eu quero falar no nível espiritual e eu vou usar o que eu creio, o que me move e o que eu acredito a respeito daquilo que me deixa sólida na vida, aquilo que me dá, vamos dizer, sustentação, aquilo que me guia, aquilo que me rege. Porque todo mundo tem que ter uma sustentação, porque senão eu faço toda aquela transformação de nível e aí eu não tenho qualquer coisinha fora me destrói, porque eu não tenho onde me apegar, porque eu não sou uma super heroína, porque infelizmente eu tenho limitações, né? Eu não tenho superpoderes. Então eu preciso no meu nível espiritual transcender para que eu tenha solidez, tá? Não sei se eu estou sendo clara, mas vocês vão entender até o final da live o que eu quero dizer. Então, assim, ó, quando eu falo de desenvolvimento espiritual, eu estou dizendo aqui da nossa força interior. O que isso tem a ver com alimentação, Dani? Ai, meu Deus, tudo. Tudo a ver.
Depende do Porque seu estado, é o que você vai comer, né? tudo que eu faço tem a ver com a minha força interior. Se eu desisto, se eu persisto, o que eu acredito, o que eu amo, como eu Isso olho, mesmo. tem tudo a ver. Então, assim, ó, eu quero falar para vocês, assim, que a minha maneira, acredito que da Ana, que nós somos amigas, sócias, parceiras, ela é minha nutri, eu sou a coach dela, então a gente descobre muito da pessoa, né? E eu vou dizer assim, Verdade. o que me guia no nível espiritual é a palavra, é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu creio em Deus acima de mim, acima de todos. E é Ele que eu pego vamos dizer assim, de orientação, tá? A Bíblia é minha orientação. Eu sigo isso. Eu não sei o que você segue. Eu estou dizendo aqui que precisa de desenvolvimento espiritual, tá? E estou exemplificando o que eu e a Ana seguimos, né, Ana? Sim, sim. Uhum. Que é o nosso caminhar para a evolução. Nós buscamos isso, acredito muito nisso, e isso tem dado muito certo, né? Eu tenho Graças a Deus. tornado uma pessoa mais em paz, uma pessoa mais firme, uma pessoa com mais convicção dos meus propósitos, por conta desse desenvolvimento espiritual que falta muito para eu alcançar. E aí, É eu quero infinito, né? exatamente. Quanto mais evolui, mais tempo evoluir. E vai indo. Uhum. E aí, ó, eu quero colocar aqui hoje para vocês alguns canais que é preciso desenvolver em nós para atingir um nível melhor no nível de espiritualidade, de transcendência e de legado. Eu quero colocar para você aqui estar olhando para si mesmo a respeito de. Eu vou colocar só 3 hoje para facilitar a vida, porque são muitos níveis, né? No nível espiritual que eu tenho que percorrer. Mas eu quero falar hoje para você a respeito do perdão, a respeito da gratidão e a respeito da compaixão. Eu vou colocar isso como os 3 pilares da o meu início de evolução espiritual, tá? Então, por que eu escolhi o perdão? Eu quero colocar para vocês aqui o perdão no nível de quando a gente faz coach, desculpa, quando a gente faz coach, eu sempre trabalho uma ferramenta que chama diário de bordo. No diário de bordo, a gente consegue olhar para as nossas próprias atitudes diárias, por isso que é diário de bordo. Todos os dias antes de dormir, eu vou rever o meu dia. E aí, nessa atividade, uma partezinha dessa atividade, está lá o perdão. O perdão é uma ação humana. Eu decido, é uma decisão minha de me livrar de coisas tóxicas, sentimentos ruins. E lá tem 3 vias de perdão. A via onde eu peço perdão por aquilo que eu fiz para o outro, onde eu vou buscar pela minha memória aquilo que eu fiz. Eu peço perdão por aquilo que fizeram para mim. Olha só, vício. Eles fazem e ainda eu que tenho que liberar aqui dentro de mim. E eu peço perdão aquilo que eu fiz a mim mesma. Então eu me limpo da culpa. Então essas 3 vias de perdão que eu quero deixar para você, que é uma eliminação de ressentimento, de rancor, de mágoa, de pensamentos negativos a respeito do outro, a respeito das minhas ações, a respeito do que eu faço pelo outro, a respeito do que o outro está comunicando para mim e eu estou engolindo, recebendo, toxicando, né? Ai, E triste. aí, isso é muito difícil. E aí, isso alimenta em mim alguns sentimentos que vão interferir no meu processo de emagrecimento. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. E a outra coisa que eu quero dizer é a gratidão. Por que gratidão? O que é essa gratidão? A gratidão, gente, não tem a ver com polidez, a gente confunde.
Sabe? Não é o fato de eu dizer, eu sou muito grata. As pessoas fazem, eu falo muito obrigada. Gente, é É muito além. verdade. Muito obrigada de uma educação, de um amor desse. É um, é um processo interior, é uma evolução de espírito, sabe? Aquele, vamos dizer assim, é um estado mesmo de espírito onde eu consigo agir na minha vida, transbordando isso para quem está em volta e para mim mesma. Né? Tem uma frase que eu não vou saber quem disse, que fala assim, ó, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho. Então, assim, é quando eu olho para a minha vida e eu falo assim, nossa, não está perfeito. E talvez nunca esteja. Mas eu sou grata. Porque o que tem, eu conquistei. Mesmo é quando eu consigo olhar para trás, gente. Quando eu consigo olhar para tudo que eu já fiz, para todas as mazelas, porque a gente erra e erram com a gente, e olhar para trás com honra. Porque tudo que eu passei me construiu como pessoa. Porque tudo que aconteceu na minha vida me transformou em quem eu sou. E se eu não estou me vendo de uma forma positiva e estou reclamando, murmurando o tempo inteiro, é quando eu peguei o lado da vida ruim e transformei o lado da vida ruim em mim mesma. E aí a gente volta lá para o nível, para o quinto nível da identidade. Eu preciso transformar isso. Porque todas as pessoas do mundo tiveram algum tipo de problema, de dessabores, de mágoa, de injustiça, de frustração na vida. E a maneira como elas caminharam e foram saindo disso é que transformaram ela no que elas são. Então, se você olhar para o seu passado com ingratidão, você vai pegar a via da vida de amargura. E nada vai estar bom para você. Nada vai ser legal. É sempre um olhar positivo para tudo. Porque as pessoas fazem isso, porque eu não consigo isso, porque nunca tá bom, porque... Você entendeu? Então a gente precisa olhar para a vida com honra. Honra a tua história. Honra o que você passou. Porque você tá aí, você tá viva, você respira, você tem oportunidade. É quando eu olho para o dia que eu acordo e eu vejo que nele tem oportunidades para eu tentar de novo, fazer melhor. E cada dia mais eu aumento o meu leque de oportunidades de acordo com as minhas atitudes, os meus comportamentos. Aí a gente sobe de novo o nível, de acordo com as minhas mudanças, desenvolvimento das minhas habilidades, a mudança de comportamento, vai surgindo crenças limitantes, eu vou ressignificando cada uma delas, e aí eu vou sempre me mudando, a minha identidade vai se tornando mais incisiva. Estar no Cortou. meio e me afiliar. Tá travando, tá? Tá cortando? Poxa, de novo. Travando. Trava e volta. Ai, que pena. Ontem travou bastante o vídeo, né? No final, que pena. Melhorou? Melhorou. Uhum. Daí, continuando. Então, é quando eu consigo evolução, né? E é quando eu saio do estado de... Lembra de um desenho da hiena? Que dizia, ó vida, ó céus, ó azar. É quando eu paro de olhar minha vida dessa maneira. Eu sou grata. Eu quero transcender. Eu não quero olhar e contar a minha história como uma história ruim da vida, porque meu pai isso, minha mãe aquilo, porque eu passei isso na infância, porque... Não, é quando eu tenho um olhar para o futuro. Porque eu não posso mudar o que passou, mas eu posso mudar o que vai vir. Então eu olho para a vida com um olhar de gratidão e de oportunidades, de posso fazer melhor, e me entusiasmo, e me animo e me inspiro para fazer melhor, né?
É quando eu vejo a vida por um olhar mais limpo, de transcendência e de felicidade. É quando eu não quero mais ter pena de mim mesma. É quando eu não quero que as pessoas... Porque a gente vê muito, a Ana já falou em outra live, né? A gente olha assim, chega as pessoas, elas têm pena de si mesmas, elas não querem fazer a dieta porque elas vão ser diferentes, né? Elas não querem ser diferente porque todo mundo pode, eu não. E elas vivem mostrando a ferida. Elas querem que todo mundo veja a ferida dela, entendeu? E a gente, quando a gente se transforma e evolui no nível espiritual, a primeira coisa que a gente quer é que os outros vejam na gente o tanto que eu sou grata, o tanto que eu tenho aceitação pelo aquilo que eu sou, aquilo que as qualidades, capacidades, dons, talentos, habilidades que Deus me deu e como eu estou usando isso para gerar para mim resultados maravilhosos. Isso é a gratidão. E o terceiro que eu quero deixar hoje para vocês é a compaixão. A compaixão é quando eu tenho empatia pelo outro. É quando o lema, gente, do coach é o não julgamento, porque a gente ouve de tudo. E a gente precisa olhar para o ser humano como ser humano. Nós não podemos olhar para o outro, para as pessoas que convivem com a gente dentro da nossa casa, num nível de acusação, crítica, e a gente, ou porque fizeram comigo e eu só estou repassando, não. Eu preciso olhar para o outro com um olhar de piedade, um olhar de que se eu cresço, você também cresce. Se eu consigo, você também consegue. E se eu também não estou conseguindo, mexe o microfone, Ana, um pouquinho. Oi? Aí, parou. Era só para você mexer, Tá. porque ele dá. Se eu não estou conseguindo, a gente pega na mão do outro e a gente tenta junto, que é o que eu e a Ana, nós fazemos. Que da mesma maneira que todo mundo tem, que chega um certo ponto, tem uma dificuldade, eu e ela também temos. E uma ajudando a outra. Né? Por isso que, quando eu falei Com certeza. pertencer, nós precisamos ter alguém, nós precisamos estar com É alguém. muito bom. Isso vai nos ajudar, né? Perdão. E é quando eu falo de compaixão, quando eu consigo olhar para todos os níveis de evolução e vejo a minha evolução e passo a passar isso para frente, a convidar mais pessoas também a evoluírem. É quando o meu gesto, minha atitude, meu jeito de viver, elas fazem com que quem está em volta de mim também queira aquilo. Não é legal isso? Então é quando Isso mesmo. você se move, quando eu mudo, o meu mundo muda. Muda. Isso é o nível de compaixão para que a gente desenvolva nesse sétimo nível, que é o nível de espiritualidade, de legado, para quando eu me for, o que as pessoas vão lembrar de mim? O que eu vou deixar de conhecimento para esse mundo? O que eu vou deixar para a minha família quando eles pensarem de mim? Que ela era uma velhinha, sisuda, gorda, rabugenta? Não! Eu quero ser vista pelos bisnetos, tataranetos, e quando falarem no meu nome, se lembrarem de mim, porque eu quero que lembrem, eles disserem que ela era uma pessoa valorosa, ela era uma pessoa que ela não era perfeita, mas ela tentava todos os dias ser melhor. Com todas as dificuldades que o mundo impõe, que nós mesmos, pelas nossas crenças, a gente impõe para nós, ela conseguia evoluir, transcender no nível espiritual, buscando cada dia ser melhor. Então, assim, daí a gente para e pensa assim, meu Deus, Dani, o que isso tem a ver com o que vocês estão fazendo de projeto? E que, vamos dizer assim, o que é a falta do perdão? O que a falta do perdão pode liberar em mim que vai me atrapalhar no nível de emagrecimento? Isso aí eu vou deixar para você, Ana. A falta do perdão, o que ela libera em mim que vai me atrapalhar para emagrecer? Gera um estresse, né? Porque pensa, a falta de perdão, você consegue parar de pensar
Quando você tá, vamos supor, fiquei chateada com alguma coisa, aconteceu, né, um fato e eu não perdoei. Você consegue ficar em paz com isso? Não tem paz, né? Rumina, Então, rumina. o tempo todo. Às vezes dá gastrite ainda, portanto, né, nervoso, tudo. E já tem o nome, gastrite nervosa. Tem dois tipos de gastrite e uma é nervosa. Então, gera doença. A falta de perdão gera doença, né? E quando eu não perdoo, libera. É por estresse, né? Aí o estresse ele eleva o cortisol, que é um hormônio que ele aumenta a fome da gente, ele acumula gordura no nosso corpo, principalmente abdominal, e ele aumenta a inflamação no intestino. Então, e aí quando afeta o nível intestinal, esse intestino inflamado, ele libera mais ainda cortisol. Sabe aquele ciclo que eu falei que nada é nosso corpo, tudo é em sinergia? É isso que acontece. Então, o estresse pela falta de perdão aumenta o cortisol, que é um hormônio que é liberado por esse estresse, e esse cortisol alterado, ele aumenta a inflamação no meu intestino, esse intestino inflamado diminui a absorção de nutrientes, essa barreira da mucosa, ela fica prejudicada, as bactérias ruins no nosso intestino, elas aumentam, e com isso, libera mais cortisol ainda, aí mais o estresse, e aí eu engordo mais ainda. É um ciclo Ciclo que não tem fim, né? e modifica todo o seu metabolismo. Aí vamos pensar assim, quando eu tô muito estressada, gera alteração hormonal. E essa alteração hormonal, ele afeta o metabolismo, e o metabolismo, quando ele está alterado, o que é isso? O que é metabolismo alterado? É hormônio, são hormônios que eles não estão em sinergia corretamente, não estão sendo fabricados corretamente no nosso corpo, e aí a alimentação pode ajudar isso, tá? Só que primeiro tem que ser aqui, ó. É o que a Dani sempre fala, primeiro eu tenho que pensar, né, positivamente, trabalhar essa questão do perdão, igual a Dani está falando, e junto com a alimentação, eu consigo liberar hormônios bons também. Que Então, eu vamos pensar assim: se eu como alimentos. é o que a Oi? gratidão vai fazer, né, Ana? É o que a gratidão na minha vida vai trazer um hormônio. Que hormônio ela vai trazer para Bom, mim? ela vai liberar dopamina, ela vai liberar endorfina, são só hormônios do prazer, E esse né? hormônio me Tem ajuda. al... Oi? A Tá bem endorfina, baixinho. a endorfina e a dopamina me ajudam a emagrecer? Opa, com certeza. A endorfina é um hormônio liberado por exercício físico. Então, eu vou fazer exercício, sabe aquela sensação que quando a gente termina de fazer o exercício e aquele prazer, dever cumprido, eu consegui, é uma gratidão de novo, né? E aí eu fico feliz, libera endorfina. Essa é a sensação que a endorfina dá. E a dopamina ela é gerada através, vamos pensar assim, de pensamentos bons, tá? E alimentos que você pode comer, que libera essa dopamina. Ovo, são alimentos que contêm triptofano, tá? Triptofano é um nutriente que tem em alguns alimentos e o triptofano libera a dopamina. Não só dopamina, mas como adrenalina, esses hormônios do prazer, tá? Então, assim, ovos têm triptofano, banana tem triptofano, castanhas têm triptofano. Então, são alguns alimentos que ajudam. O cacau tem triptofano, não chocolate ao leite, tá, gente? Cacau tem triptofano. Então, alguns alimentos. Qual alimento que aumenta cortisol? Eu não tô falando que cortisol é um hormônio muito ruim, gente. A gente precisa do cortisol, tá? Eu preciso do cortisol para eu ter energia, para eu trabalhar, para eu levantar de manhã. Só que quando ele tá muito alterado, ele tá disfuncional, às vezes ele troca de horário. Vamos supor, o cortisol, ele tem que estar alto de manhã e à noite ele tem que estar bem baixo. Ele tem que começar a baixar depois das 4 horas da tarde.
Já o hormônio que a gente chama que é melatonina, que é um hormônio do sono, ela começa a aumentar às 4 horas da tarde e de manhã ela tá bem baixinha. E tem alimentos que aumentam a melatonina e tem alimentos que aumentam o cortisol. Então, um alimento que aumenta muito o cortisol é açúcar, tá? Ele altera demais e dá uma disfunção aí, ali no nosso cortisol. E ele é acumulativo, quanto mais eu como, mais eu tenho vontade de comer. E alguns alimentos que diminuem o cortisol, que é esses que eu acabei de falar, que são os que têm triptofano. E tem alimentos também que ajudam a melhorar a melatonina, principalmente à noite. Aí a gente tem uma alimentação específica para comer à noite, para melhorar. E alguns chás também que aumentam a melatonina. Que vamos pensar lá, uma camomila, uma moringa, são chás, suco de maracujá, você pode, alface também aumenta a melatonina, você pode até misturar alface, faz um chá, bate no liquidificador, maracujá, camomila e alface, bate tudo, isso ajuda muito no sono. Proteínas de boa qualidade que ajuda a estimular o sono, aumenta a melatonina no nosso corpo, que é o quê? Ovos e peixe também ajuda. Carne vermelha, carne de porco atrapalha a melatonina nesse horário, então não é legal comer à noite. E quando a melatonina ela tá organizada junto com o cortisol, nossa, o estresse abaixa um monte, gente. Porque se você não dorme, o estresse vai lá em cima. Aí libera. Por que que não dorme? Porque o cortisol tá alterado. Quando o cortisol tá alterado, ninguém dorme. Olha que Sabe? É legal. aquela coisa que, igual eu falei, nada é desligado, tudo é junto, tudo é sinérgico. Muito bom. Então, o sono tem um papel maravilhoso nisso daí, né, Dani? Então, que O que que você ia legal. falar? Eu estou pensando aqui nisso que você está falando, é que assim, às vezes a falta de perdão gera em nós a raiva. E eu me lembro que não sei qual das lives que a gente fez, uma pessoa falou assim, mas quando eu tenho raiva, eu como demais. Eu desembesto a comer, porque eu tô com raiva. Eu falo assim, olha só essas dicas para você manter a paz interior, Sim, né? Você tirar do teu coração as coisas que vêm tóxica de fora e que está prejudicando só você, prejudicando você mesmo com os seus próprios pensamentos, suas próprias atitudes. E aí a não evolução, né? Tudo ligado na àquilo que evolução. eu estou fazendo, ligado àquilo que eu estou fazendo para mim, ligado aos meus pensamentos. Nós somos, é, vamos dizer assim, nós somos sistema, né? Nós Sim. somos corpo, alma e espírito. Nós não podemos esquecer nunca disso. Não adianta fazer tudo para o meu corpo, nada para o meu espírito, nada para minha Não alma, tem. É mente. comprovado, gente. Eu posso comer a melhor comida do mundo. Se o meu pensamento é tóxico, se o meu pensamento é ruim, eu vou ter doença do mesmo jeito, eu não vou conseguir dormir, eu vou ter problema do mesmo jeito, não vai mudar. Entendeu? Então, eu não vou evoluir, igual a Dani acabou de falar, e nada vai estar bom na minha vida. Já Não vai pensou? ter, né, prazer, felicidade, essas coisas. Então, olha só, hoje nós falamos desse sétimo nível de transcendência, é um nível neurológico de aprendizado, onde eu Sim, preciso cada dia percorrer em cada área da minha vida para que eu evolua e seja melhor. Então, quero deixar as perguntinhas coach para a gente finalizar, né? Olha para a tua vida e responda aí, ó. Você tem buscado a sua segurança em comida? Olha isso. Outra pergunta para você anotar e falar com você mesmo no teu diálogo interno, que é isso que traz a isso é ótimo. transformação. Excelente, façam. Se você tem buscado, onde é que você pode, a partir desse vídeo, passar a buscar a sua segurança onde? Onde você pode buscar a sua segurança? E o que você pode fazer na sua vida para trocar? É uma troca. Porque você está buscando o conforto no alimento, o amor no alimento, buscando o alimento para suprir tua solidão, buscando o alimento para te abraçar.
Então, essa troca, que troca você pode fazer a partir de agora para te trazer um resultado de evolução do teu bem-estar? Então, hoje eu quero deixar para você essas perguntinhas para você pensar o que você pode mudar no teu nível espiritual a partir de agora e investir na sua vida para que você tenha uma vida mais firme, mais sólida, mais convicta, com orientação, com paz, Segurança, né? segurança, onde você pode buscar isso sem ser em outras pessoas e sem ser no alimento. Então, eu vou deixar essa Isso reflexão para mesmo. vocês. Perfeito. É um jeito mesmo da gente pensar, refletir, porque a gente muda de dentro para fora, não de fora para dentro. Para dentro. Joia, gente? Essa é a nossa semana. Semana que vem nós vamos mudar, não vai ser mais coach e nutrição, vai ser nutrição e coaching. E coaching. Isso mesmo. E a gente vai esperar vocês, tá bom? Convido vocês a partir de segunda-feira, que semana que vem é comigo e a Dani. Gente, Será um beijão. prazer, tá? Um beijo para todo mundo. Beijo, Ana. Obrigada de novo. Beijo, Boa Dani. Fica semana. com Deus. Boas folhas no final de semana. Vá à festa, Isso vá mesmo. ver, vai viver, vai participar, mas vai manter o seu equilíbrio de saúde Isso. e sanidade. Tá bom? Vai se cuidar, ser feliz, né? Um ótimo final de semana para vocês. Um beijão. Beijão. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.